Ensine crianças a falar de Jesus sem apoio de recurso impresso ou visual. Nossa missão é capacitar os professores do Ministério Infantil para fazer um trabalho espetacular com as crianças aí na igreja local. Então hoje nós queremos te ajudar, te ensinar a ensinar as crianças a evangelizar, ou melhor, você ensinar as crianças a discorrer sobre o plano da salvação em Jesus Cristo. Temos aí um material para você fazer download, são 3 cartões, e isso aí vai ajudar a criançada a treinar como falar de Jesus. Bom, nessa aula nós temos 3 partes. A primeira parte é o que é evangelismo. A segunda é sobre falar de Jesus sem apoio de material, somente conversando. Lembrando que nós não temos nada contra o apoio do audiovisual, do material do impresso. Vamos ter até outras aulas ensinando a usar algumas ferramentas, mas aqui queremos que ele aprenda o básico da mensagem e ele depois pode então ir para qualquer ferramenta, mas aí ele já aprendeu o fundamento sem ferramenta nenhuma. E por fim, os 3 pontos da mensagem da salvação. Essas 2 primeiras partes são mais conceituais, o que é evangelismo, e falar de Jesus sem apoio de material, e a última parte ela é mais prática, e já é de fato como você vai falar de Jesus, como você vai ensinar as crianças a falar de Jesus na prática. Então vamos começar? O que é evangelismo? Evangelismo é como Deus atrai pessoas para si mesmo, e como o homem é parte do plano de redenção de Deus. Veja bem, evangelismo é como Deus atrai pessoas para si mesmo. E como Deus atrai pessoas através de outras pessoas. Então, é Deus fazendo o trabalho de atrair as pessoas para si mesmo e Deus usando a minha vida e a sua vida, nós que já fomos reconciliados com Deus. Então, você vai ensinar para a criançada que ela tem que falar o plano da salvação bem, ela tem que saber discorrer sobre o plano da salvação, ela tem que ser boa, o megafone precisa ser bom, mas é Deus que está atraindo as pessoas, é Deus que está evangelizando, é Deus que está fazendo o trabalho. E para isso a gente vai dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20, onde nós temos aqui essa passagem que diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha só essa passagem. A parte azul é como Deus está atraindo as pessoas. Primeiro, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Depois embaixo, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. E mais embaixo, como se Deus estivesse fazendo o apelo. Porém, nós somos parte desse trabalho. A parte em amarelo diz que Ele nos deu esse ministério da reconciliação. Todos aqueles que já fomos reconciliados, temos esse ministério da reconciliação. Ele nos confiou uma mensagem, olha aí, mensagem da reconciliação, e ele está fazendo um apelo por nosso intermédio. Então aqui essa passagem mostra bem como que Deus está fazendo o trabalho e está usando as nossas vidas para anunciar a salvação na terra. Fechou? Segunda parte. Falar de Jesus sem apoio de material, somente conversando. Bom, Jesus falava, Jesus contava histórias, Jesus conversava, Jesus não usava nenhum tipo de apoio de material visual, impresso, ele não tinha PowerPoint, ele não tinha o Evangecube, e como eu já falei, nós não temos nada contra as ferramentas, vamos ter até vídeos aqui ensinando a usar ferramentas, mas você tem que lembrar as crianças que falar de Jesus somente conversando é o que o próprio Jesus Cristo fazia. Jesus usava as parábolas e você vai poder na conversa levar a pessoa a imaginar,
a fazer algumas analogias, mas novamente não tinha nenhum recurso visual, não tinha nenhum impresso, era tudo na conversa. Então, o que você vai ensinar as crianças a fazer é aquilo que Jesus fazia. Então, quando a gente pensa nessa questão da mensagem, da conversa, como Deus atrai pessoas para si mesmo através de outras pessoas, a gente tem que lembrar que o evangelismo é uma notícia, é uma informação que está sendo passada. E esta notícia, que é o evangelismo, ela pode ser transmitida em diversos tipos de eventos, em diversos formatos, mas temos uma essência ali que é a mensagem. O que define o evangelismo é o tipo de informação e não o tipo de evento. O que define o evangelismo é a mensagem e não a forma que você apresenta a mensagem. Ensine as crianças que elas podem participar de eventos e usar outras maneiras, usar um visual, pantomima, fazer uma dinâmica com um copo d'água, uma coisa legal, mas que existe uma essência. E o que define o evangelismo é a mensagem, que é essa essência. Então, como nós falamos aqui, você pode fazer abraço grátis, entregar folheto, pantomima, teatro, ação social, evento esportivo, fazer uma festa no Dia das Crianças, entregar rosas no Dia Internacional das Mulheres, ou até mesmo fazer um evangelismo criativo, uma dinâmica super descolada. Mas o que vai definir o seu evangelismo é a mensagem, não é o evento. Então, ainda que você faça um evento super legal, super dinâmico, super criativo, mas não tiver a mensagem correta, ele não é evangelismo. E se você simplesmente bater papo e passar a mensagem correta, esse evangelismo vai ser já suficiente. Pensando na importância de uma mensagem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é comece e termine. Sabe, filme, não dá para você ver, né, só o começo, só o fim, só o meio. Então a mensagem tem que ter começo, meio e fim. E já pensando no final, na finalização, a grande pergunta é, a pessoa deve tomar uma decisão agora ou depois? Ela deve dizer sim, eu quero seguir este Jesus Cristo. O nosso objetivo é ajudar a pessoa a pensar e, quem sabe, orar com ela. Então a nossa missão é dar notícia. O seu alvo é anunciar e não converter. Fale isso para as crianças, para que ela não fique frustrada caso a pessoa rejeite a mensagem. Então diga, olha, você está com a missão cumprida quando você dá a notícia, quando você anuncia o plano da salvação. Se ela vai se converter ou não, é claro que a gente quer que ela se converta, mas aí isso são outros 500. Então a pessoa deve ouvir a mensagem e tirar as dúvidas, ela precisa saber que uma resposta é necessária, mas essa resposta pode vir agora, pode vir depois, ou não vir nunca. O mais importante é a criança entender que a missão dela é dar a notícia. Então tá aí, falamos um pouquinho da parte conceitual, o que é evangelismo, e falar de Jesus sem apoio de material, a importância dessa essência que é a mensagem. E agora vamos para uma parte mais prática, que são os 3 pontos da mensagem da salvação. E aqui a gente já vai trabalhar o que você vai ensinar para a criançada: Deus, pecado, salvação em Jesus. Tá aí 3 palavras, Deus, pecado e salvação, que a criança tem que aprender. Então você vai dizer para a criança que ela vai conduzir a pessoa que ela for evangelizar de um ponto a outro. Então ela vai começar em Deus, ela vai passar para o pecado e ela vai chegar lá em Jesus. E cada um desses pontos tem algumas palavras aí para você ensinar para a criança sobre Deus, para você ensinar para a criança sobre o pecado, para você ensinar para a criança sobre a salvação. Então você vai ajudar ela a falar uma coisa de cada vez, um quadro de cada vez, e dessa maneira ela vai discorrer sobre o plano da salvação. Isso pode ser, por exemplo, para dar uma ideia, mas ela pode discorrer dependendo do tempo que ela tem de conversa. Então, primeiro falando sobre Deus, olha, Deus criou tudo, Ele é bom, estabeleceu princípios para a sua criação. Deus se relaciona com o homem e escolheu como devemos viver. Eu quero destacar aí a importância de dizer que Deus é bom,
que Deus estabeleceu princípios e que Deus quer se relacionar com o homem. Mas aí veio o pecado. O pecado é quando o homem quebrou esses princípios, quando o homem desobedeceu, e aí o pecado entrou no mundo. E assim estamos todos distantes de Deus, querendo escolher como devemos viver e não dando atenção para Deus. Isso teve uma consequência que gerou a morte, e Jesus, ele obedece, ele vive os princípios de Deus, e ele restaura o nosso relacionamento com Deus. Então, ele paga o preço da consequência de desobedecer, então temos acesso a Deus, mesmo sendo pecadores, porque Jesus pagou o preço dessa consequência de desobedecer, que é essa distância de Deus, e pela graça Deus nos recebe e pela verdade Deus nos instrui. Então aqui está uma pequena sugestão de 3 mensagens rápidas, onde a criança vai discorrer em cada um dos pontos e, desta maneira, evangelizar a pessoa. Bom, aqui vem uma questão, usar versículos ou não? A minha sugestão é, não use versículos agora, não use versículos nesse momento. Ajude a criança a entender esses 3 conceitos: Deus, pecado, salvação em Jesus Cristo. Sem que ela tenha ali um versículo decorado, ou que ela precise abrir a Bíblia, ou que ela tenha que falar ali alguma coisa. Olha, lá na Bíblia está escrito assim. Ah, está errado usar versículo? Claro que não, de forma alguma. Aqui é só uma sugestão para que o evangelismo possa fluir, esse primeiro contato, essa primeira mensagem que a criança vai estar falando para alguém, para que depois, num segundo momento, conforme a resposta da pessoa, ela então vá sentar, estudar a Bíblia, mostrar mais versículos, mas aqui é para a criançada aprender o básico. Então a minha sugestão é que agora não use versículo. Então tá aí, concluindo, você vai ajudar a criança a entender que ela tem que conduzir a pessoa através desses 3 quadros, dessas 3 cenas, desses 3 pontos, Deus, pecado, salvação. Lembrando que a pessoa tem que tomar uma decisão, seja naquele momento, seja depois. É importante dizer para a pessoa que está sendo evangelizada que essa mensagem exige uma resposta e que não querer dar uma resposta, ela já está rejeitando a mensagem, mas tem que ser uma coisa tranquila, um bate-papo de boa, nada daquela pressão assim, não, siga Jesus agora, senão você vai para o inferno. Bom, aqui está o fim da aula sobre o evangelismo, e aí eu quero sugerir 3 próximos passos para você, professor. Primeira coisa, você meditar e você fazer um devocional pessoal. Você tem vivido isso? E você tem evangelizado? Muito legal, você clicou aí para assistir esse vídeo. Eu quero ensinar a minha turminha a evangelizar, mas você tem evangelizado? Você tem colocado em prática esse papel que você tem de Deus estar reconciliando o mundo e deu a você o ministério da reconciliação? Então pense nisso, faça um devocional pessoal, ore e passe a evangelizar. Inclusive está aí, a gente fala para ensinar criança, mas você pode aprender a falar de Jesus também com esses 3 quadros. Medite se você está vivendo aquilo que você vai ensinar para as crianças. Segunda coisa, baixar e imprimir os flashcards. Estão aí, são 3 cartões onde tem aquela mensagem. Então você vai poder imprimir, recortar e a criança pode treinar. Lembrando que esse flashcard não é para ela mostrar para a pessoa. Lembra que a gente falou que não ia ter apoio de recurso visual nem de recurso impresso. Esse flashcard é para a criança treinar, falar de Jesus. Ela pode colocar algumas anotações pessoais no verso e aí tem uma essência da mensagem. E, gente, o negócio é treinar, simular, praticar. Exatamente. Faça com que uma criança fale de Jesus para outra aí na aula. Fala para ela falar de Jesus em casa, para o pai, para mim. Quem sabe o pai nem é crente, já é um treinamento e um evangelismo de fato. E pratique, crie uma programação, saia com as crianças para o bairro, vai um dia fazer um piquenique, ajude a criança, estimule ela a falar de Jesus na escola. Então, você tem que ir aprendendo a estimular ela para que fale de Jesus. É isso, aqui chegamos ao fim. Eu espero que tenha sido bom para você. Aí embaixo tem um link para você adquirir os flashcards
E se você quiser essa aula, esse material para você passar para as crianças, cadastre aí o seu e-mail para receber o flashcard, que eu vou mandar para você um contato e aí vou disponibilizar para você essa aula. Valeu? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.